PM Hub é um ecossistema que engloba 4 consultorias e uma business school, referência internacional na transformação das organizações em modelos de gestão agile, maximização da produtividade e performance, RH de alto impacto económico. Temos escritórios em São Paulo, Lisboa e no Dubai. Hoje temos por convidado o Wilson Monteiro, presidente da ABB no Peru, que é um amigo de longa data, a quem eu agradeço muito ter aceito o nosso convite para falarmos sobre o CEO na nova economia e que certamente nos dará uma visão muito interessante dos desafios, das competências, das exigências que hoje as funções de top, de C-level, das organizações enfrentam com os novos desafios da nova economia. Eu sou o Pedro Martins, sou CEO das empresas PM Hub e Dean da Euro-American Business School e vamos estar com vocês durante a próxima hora. Temos também conosco o professor Anaor Silva, que é diretor dos campos de Alphaville e de Campinas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a quem também eu agradeço a presença, e que eu peço que, como anfitrião, nos dê faça a abertura deste webinar e nos dê as boas-vindas ao nosso convidado. Acredito que haja aqui algum problema de conexão, mas vamos então dar sequência. Entretanto, se o professor Anaor conseguir entrar, chamamos ele para a nossa conversa. Wilson, uma vez mais, muito obrigado, é um grande prazer, uma grande honra voltar a falar com você, nesta vez à distância do Peru, não é? E ao contrário de você que está numa região desértica, sem chuva, nós estamos aqui, eu que estou em Alphaville, perto de São Paulo, estou aqui debaixo de uma chuvarada bastante intensa. Mas a pergunta que eu lhe lançava era esta: hoje os CEOs são diferentes do que eram há 10 anos atrás? Bem, primeiro, está me escutando apenas para fazer um teste aqui? Perfeito. Ótimo. Bem, primeiro, Pedro, eu queria agradecer a você e a todo o Mackenzie pelo convite. Para mim é uma honra poder estar participando. Além do mais, poder rever você depois de um trabalho tão bom e forte que nós já realizamos em conjunto no passado, nessa mesma área de educação profissional, né? Fico muito contente com todo aquele trabalho desenvolvido. Então, para mim, é mais do que uma aula. Bom, acredito que haja um problema técnico também com o Wilson Monteiro. Realmente hoje as condições atmosféricas não são as melhores para desenvolvermos o nosso webinar, mas vamos, entretanto, esperar que o Wilson consiga entrar. Bom, a pergunta que eu lancei ao Wilson, eu acabo por também, naturalmente, ter uma opinião a respeito, não é? Eu penso que hoje os CEOs têm um nível de exigência totalmente diferente daquilo que tinham há 10 anos atrás. Com a nova economia, que é essencialmente uma economia colaborativa, nós já não temos mais o CEO como uma figura solitária que concentrava o poder nas organizações, não é? Nós estamos exatamente
num mundo em que o CEO é o primeiro entre pares, um primo entre pares, em que ele vai criar um conjunto de iniciativas colaborativas dentro da organização, em que ele já não é mais um mandante, mas é, sobretudo, um servidor de uma estrutura orgânica, não é? Onde ele se posiciona exatamente como o facilitador dos outros níveis da organização para que eles consigam atingir o propósito para o qual essas unidades de negócio foram constituídas. E estamos a falar de um processo, digamos assim, que não se restringe à própria empresa. Hoje, com o conceito de ecossistema, nós temos, inclusive, outras empresas que colaboram com a empresa-mãe, digamos assim, muitas vezes são startups, não é? Nós temos aqui no Brasil, a Nova Bra, Google for Startups Campus, etc., são modelos de ecossistema em que o contorno, digamos assim, o perfil da empresa como unidade autónoma já não existe mais, mas estamos a falar essencialmente de estruturas orgânicas e colaborativas. E o CEO aparece neste contexto de ecossistema mais como um facilitador do que propriamente um mandante, digamos assim, aquele que tem o poder concentrado. Aliás, cada vez mais o poder do CEO, na minha opinião, é o poder do facilitador e não o poder do decisor. Não é? As decisões são cada vez mais de natureza colaborativa. E talvez essa seja a maior diferença entre o que era um CEO há 10 anos e o que é um CEO hoje. Mas também a nova economia, e mais recentemente, esta incerteza toda criada pela pandemia, etc., trouxe novos desafios aos nossos CEOs, não é? Entre esses desafios, por exemplo, a definição de estratégias em contextos de incerteza, não é? Digamos assim, um desafio que já existia, em certa forma, mas que foi fortemente incentivado pelas incertezas recentes que nós vivemos. Eu vi que o Wilson Monteiro parece que voltou, não é? Sim, voltei. De repente subiu tudo aqui de vocês. Provavelmente também aqui do servidor local, aqui no Brasil. Mas eu estava a introduzir o tema do papel do CEO na nova economia na minha perspectiva, mas o importante é ouvir a sua perspectiva, Wilson. E depois, na sequência, vamos debater. Você acha que o CEO hoje é diferente do que era o papel do CEO, as competências do CEO, os desafios do CEO, hoje são diferentes do que eram há 10 anos atrás? De novo, eu acho que o mais importante que eu vejo, primeiro, só para confirmar, está me escutando, né? Tá. Ok, ótimo. Então, o que eu vejo, principalmente nesse modelo da nova economia, hoje é muito comum as pessoas falarem no sentido de nova economia sem entender direito o que é a nova economia, né? Como eu falei, a nova economia ela surgiu aí na metade dos anos 90, com uma tentativa de uma mudança muito mais do modelo industrial para o modelo de serviço e muito ligada às empresas.com, nascimento da Nasdaq e esse modelo ele acabou obviamente atraindo e necessitando de formatos novos de gestão. Eu acho que todas as empresas hoje estão buscando de alguma maneira mudar o seu portfólio e se mover para uma realidade mais .com. Eu acho que um grande momento também de uma segunda fase nessa chamada nova economia foi a entrada das redes sociais, mas aí a partir do ano 2000. Isso acabou interferindo também na característica dos próprios gestores. Hoje, dependendo do negócio, o modelo de gestor tem que ser totalmente diferente. O que eu vejo, principalmente, é que a grande mudança hoje, principalmente na gestão,
é a capacidade de adaptação, é a questão da velocidade. O gestor hoje ele tem que ser muito adaptável, ele tem que agir com muita velocidade. Então, eu acho que existem, sim, características bem diferentes de nós imaginarmos um gestor de 10 anos atrás, entendeu? Agora, essas características que eu acho que estão trazendo muita diferença são principalmente em função de entrada de redes sociais, a influência que isso traz não só no próprio negócio, mas também sobre as próprias pessoas, sobre o próprio grupo de pessoas que você está liderando. De acordo, Wilson. Eu acho que, de facto, hoje esse perfil de CEO, obviamente, é um perfil adaptado ao novo modelo de negócio, às novas oportunidades de mercado, etc. Eu gosto de lembrar aquilo que o Warren Buffett falou, que seriam as grandes qualidades do CEO, que era ter calma e autoconhecimento, ter reconhecimento dos valores e cultura empresarial, ter firmeza de determinação, integridade e comprometimento e nunca estar satisfeito. Não é? Eu acho que isso é intemporal, não é? Acho que isso não mudou nos últimos tempos. Mas aquilo que eu sinto que haja uma mudança significativa, até pela forma como os outros veem o CEO, não é? Talvez aqui há 20 anos atrás o CEO fosse endeusado, era quase uma pessoa inquestionável dentro da organização, não é? Ele aparecia como um incontestável a todos os níveis, não é? E hoje, pelo contrário, ele aparece mais como um primo entre pares, não é? Como alguém que é um parceiro, digamos assim, que trabalha de uma forma colaborativa, não só no C-Level, mas por toda a organização, e ele é mais chamado como recurso, como facilitador, digamos assim, do que como grande decisor. Você sente essa diferença? O que eu vejo hoje é o seguinte, dentro dessa nova economia, há pontos que eu vejo que acabam sendo muito comuns, né? Ela prega muito a questão do cliente em primeiro lugar. Então, o papel do CEO nessa questão de colocar o cliente em primeiro lugar é algo que sempre se praticou e sempre se falou. Mas nessa realidade da nova economia, muitas vezes você costuma brincar que no modelo anterior era foco no cliente e nesse modelo atual é o foco a partir da visão do cliente. Então, eu acho que isso é uma mudança muito forte no modelo do gestor atual, de ter essa percepção e de conseguir transferir essa visão para dentro da sua própria organização, entendeu? A própria orientação de todo o modelo para serviço, hoje é um papel do CEO tentar transferir isso muito forte para dentro da própria organização. Eu acho que um outro papel, e na linha do que você está colocando, é ele transformar as estruturas atuais em estruturas mais flats. Isso é algo que está ocorrendo muito forte. Se você olhar as organizações uma década atrás ou mais, eram organizações extremamente verticalizadas. Agora está se achatando. Então, um gestor hoje, ele tem um nível de spam, de quantidade de pessoas abaixo, muito maior do que ele tinha antes. Então, essa necessidade de que você está colocando, de falar com iguais e transitar em toda a organização, hoje é muito mais importante do que era no passado. Antes, havia uma cascata de comunicação, o roll down. Esse roll down está morrendo. O roll down hoje é quase que um town hall, entendeu? É uma comunicação generalizada. Então, esse tipo de mudança é muito forte. Quando eu coloco que você tem que gerar organizações que sejam muito mais adaptáveis, né? É uma outra dinâmica muito importante. Eu trabalho numa empresa que é muito voltada à tecnologia, muito voltada à parte de eletrificação, automação, na parte de digital, e tem processos, por exemplo, de gestão de projeto muito acadêmicos, vamos colocar assim, ok? Hoje, há a necessidade de, em função desse modelo, achatamento, você trazer coisa que você gosta muito, são as metodologias agile.
Ou seja, nós começamos dentro de alguma coisa que é muito acadêmica, muito engenharia, muito hardware, trazer metodologias de empresas de software, ok? Hoje, as pessoas começam a falar dentro de uma empresa de manufatura, falar em Scrum, coisa que não se falava há 5, 10 anos atrás, entendeu? Então, esse tipo de mudança, eu acho que é fundamental. Quando você chega na América Latina, isso que você está colocando se torna muito mais forte. Por quê? Nós, latinos, nós temos algumas questões ainda que são os chamados símbolos de poder. Principalmente na gestão, ainda se valoriza muito, e não, provavelmente o público não sabe, mas hoje eu sou um gestor da ABB aqui no Peru, mas antes eu fui, durante quase 5 anos, responsável de recursos humanos pelo Brasil e América Latina. Então, eu me envolvi muito com processos de recrutamento, processos de seleção de executivos para toda a América Latina. Essa posição que eu ocupo hoje, eu como recursos humanos, eu participei da troca de 2 CEOs daqui. Então, acabei me envolvendo muito com esse processo. E o que acontece? Esses símbolos de poder na América Latina são muito fortes. O tamanho da sala, o tamanho da mesa, entendeu? Se vai ter uma secretária exclusiva ou não, o estacionamento que vai parar ou não. Então, o latino valoriza muito esses símbolos de poder, que nesse modelo que nós estamos migrando, isso, se ele não desaparece, ele já não faz mais nenhum sentido, entendeu? Aqui no Peru, nós, por exemplo, inauguramos, mas não usamos ainda, por causa da quarentena, os novos escritórios da ABB, onde nenhuma pessoa, inclusive eu, nenhuma pessoa possui o seu escritório particular, nem sua própria mesa. Chega, escolhe um lugar, senta e trabalha. E por que isso? Não é aquela falsa democracia. Não. É realmente, não é você tornar iguais todos. Não, é você promover uma integração muito maior, uma interação entre as pessoas. Esse processo de comunicação, ele se faz quase que online. Então, eu acho que a grande adaptação de um gestor hoje é muito nesse caminho. Aliás, você fez exatamente esse trabalho no Brasil, não é? A mudança de instalações de Osasco para o City América, não é? Que é um prédio lindíssimo que quem tiver a oportunidade deve visitar, porque está num ambiente ecossustentável, no meio da natureza, com um teto que abre, portanto, que elimina a necessidade de ar-condicionado, etc. O espaço é exatamente usado de acordo com as necessidades de cada um e a cada momento, não é? Ninguém é dono de uma cadeira nem de uma mesa nesse ambiente, não é? E o interessante é que nós fizemos isso na ABB. Na realidade, eu trouxe essa experiência da Philips. Eu trabalhei na Philips, eu fui responsável pela área de healthcare na Philips. Lá na Philips nós eu participei desse movimento de também criar esse modelo de Open Office, e na qual eu me tornei um fã. Eu acho que funciona muito. Quando cheguei na ABB, comecei esse processo também, tomou um certo tempo, mas depois, com a chegada de um CEO para o Brasil também, um espanhol, Rafael Paniagua, juntos começamos esse processo também de transformação e criamos esse modelo que acabou se tornando o modelo da ABB no mundo todo. Então, eu acho que o mais importante não é essa mudança física. Isso é um simbolismo, é um facilitador, mas não é o elemento principal. E você tocou num tema que eu acho que é muito importante também para a cultura latino-americana, que é o tema do poder, não é? Nós associamos sempre o CEO a uma figura de poder dentro da organização. E eu recordo, talvez, da situação que eu
onde eu mais aprendi daquilo que gerava poder para o C-level das organizações, e nomeadamente para o presidente da empresa, foi um episódio que eu vivi com o Ignácio Lopes da Aratua, que foi presidente da Volkswagen na América Latina e foi diretor mundial de compras da General Motors. Foi ele que criou aquele conceito do consórcio modular aqui na fábrica de caminhões de Resende, não é? Eu estava presente com ele lá em Resende no dia em que ele foi apresentar o conceito de consórcio modular, que, para quem não sabe, atribui a responsabilidade de determinadas faixas da linha de produção de um automóvel ou de um caminhão aos fornecedores e que faz com que a empresa-mãe tenha custo zero de mão de obra, porque compra, digamos assim, as peças, as autopeças instaladas no veículo e não tem essa necessidade. E eu recordo do dia onde ele apresentou essa ideia aos fornecedores. Não é? Então lá foram os fornecedores de helicópteros para Resende. Lembro que o terreno da planta tinha acabado de fazer terraplanagem, portanto era barro puro. Lá estava o presidente da Saint-Gobain, da Pirelli, da Volkswagen, que era o Ignácio Lopes, e ele pega na mão de todo mundo e leva todo mundo para dentro do barro, com o barro pelo joelho, e começa a posicionar o presidente da Saint-Gobain, da Pirelli, etc., como se fosse uma linha de produção, e ninguém chamou louco àquela figura. Todo mundo aceitou, digamos assim, assumir aquele papel, que hoje com a internet seriam os verdadeiros memes, não é? De ver aqueles altos executivos com barro pelo joelho a imaginar um caminhão que ia passando uma linha de produção e incorporando peças, não é? Esse poder que ele tinha não era só o poder porque ele era chamado Super Lopes, portanto considerado aí dos grandes magos da produção automotiva, etc. E eu vim a descobrir isso anos mais tarde, bastante, quase 20 anos mais tarde, porque daqueles que conhecem um pouco o meio automóvel, sabem que ele depois teve um acidente muito grave, ficou aposentado, etc., mas ele continuou a ser a mesma pessoa extravagante, mesmo quando estava aposentado em casa. Não é? E uma determinada altura, o ministro da Economia lá em Portugal me chamou porque tinha uma fábrica de automóveis da Renault que estava inativada, porque a Renault tinha resolvido sair de Portugal e tinha algumas dívidas à Segurança Social e pagou essas dívidas com a fábrica. E ele não sabia o que fazer com a fábrica. E eu lembrei-me, olha, vamos falar ao Dom Ignácio, que é como ele é conhecido lá no País Basco, porque provavelmente ele tem uma ideia sobre como fazer. E de facto, ele disse, não, eu tenho uma ideia maravilhosa, eu concebi, tenho aqui um protótipo de um carro que tem um consumo de energia mínimo. Ele já tinha imaginado algumas facilidades, como a câmara traseira para fazer marcha ré, etc., um conjunto de facilidades que ele tinha imaginado, e a única coisa que nós temos que arranjar é agora os fornecedores para fazer o consórcio modular nessa fábrica. E eu disse, maravilha, você que é o pai da ideia, consegue fazer isso melhor do que ninguém. E fomos à procura desses tais fornecedores. Conseguimos, a Toyota seria a empresa-mãe que ia construir. Quando ele foi mostrar o protótipo que ele ia mostrar, estava num cofre 3 pisos abaixo do solo, no Banco Bilbao Vizcaya, em Bilbao, em Espanha. E insistimos muito por ele mostrar, e quando ele abriu lá o cofre para nos mostrar, era um carro comum. Ele tinha posto uma carroceria um pouco, enfim, mais arrojada em termos de design, mas a mecânica era comum. E ele só queria investimento para produzir o protótipo. E quando eu o obriguei a mostrar esse protótipo, foi a maior escândalo na indústria automotiva. Porque disseram, afinal, o Dom Ignácio não tem nada para mostrar.
E ele, que era um homem, enfim, bastante viril, etc., falou comigo, escorrendo-lhe as lágrimas dos olhos e dizendo o seguinte: Pedro, você assistiu a eu mostrar a minha ideia lá em Resende? Eu criei um modelo de construção de carro que não existia até então e hoje todas as indústrias automotivas constroem carros com consórcio modular, apenas porque eu tinha atrás de mim aquilo que ele chamava a bolacha, que era a marca da Volkswagen, que lhe dava credibilidade. Eu hoje, quando disse que tinha esse protótipo e afinal não tenho, eu era capaz de construir. Simplesmente eu já não tenho mais a marca atrás de mim que me dá essa credibilidade. Então isso para mim foi uma lição para o resto da vida sobre como o poder também das figuras cimeiras, de líderes das organizações, nomeadamente o CEO, está de alguma forma dependente daquilo que se chama em psicologia presunção enunciada, que é a marca que dá poder à pessoa e a pessoa, por sua vez, dá credibilidade à marca. Enfim, como é que você, líder, e na minha opinião, um paradigma de líder contemporâneo, porque exatamente sendo engenheiro de formação, etc., é originário da área de recursos humanos, portanto é alguém que ascendeu não de uma forma vertical à função de presidente, mas de uma forma transversal, porque o recursos humanos lhe permitia circular por todas as áreas da empresa, vê esta relação do poder, até que ponto é que o poder da pessoa desaparece quando deixa de ter a marca atrás de si. Eu fui um pouco longo, mas era para contar a história, foi marcante para mim. Claro. Para mim, eu coloquei, primeiro assim, eu sou engenheiro e eu coloquei como, eu tive uma experiência ainda como estagiário no Brasil que me deixou assustado uma vez com um CEO, que eu entrei na sala justamente na hora que ele estava brigando com o diretor. E a hora que saiu o diretor da sala, ele virou para mim e falou assim: nunca fique mais do que 4, 5 anos na mesma posição. Sempre troque. Porque quando você passar disso, você vai começar a criar vícios que depois é difícil de mudar. E você vai começar a acreditar que você só é o que você é pela marca que você está representando. Eu peguei um trauma tão grande disso, que se você pegar meu currículo, você vai ver que a cada 4, 5 anos eu mudo. Essa é a terceira vez que eu estou na ABB. Eu passei por carreira comercial, depois fui por engenharia, para a área comercial, gestão de oil and gas, depois fui responsável pela área de serviço, fui já responsável por M&A na América Latina, fui para a Philips na área de healthcare, voltei depois para a ABB. A ABB, em um certo momento, me chama para ir para assumir a área de recursos humanos para o Brasil e para a América Latina. Então, recursos humanos, para mim, foi uma exceção dentro da regra, vamos dizer assim. Mas o porquê que eu sentia sempre essa necessidade de mudar sempre? Justamente, primeiro, as pessoas passam a criar uma simbiose com a marca e muitas vezes com a própria posição, que, na minha opinião, não é saudável. Entendeu? Você acaba perdendo um pouco da identidade. Chega um momento que as pessoas não vão chamar mais você de Pedro. É o Pedro da Euro American Business School. No momento em que a empresa vira o seu sobrenome, eu acho que tem alguma coisa que você precisa parar e dar uma olhada. Então, esse é um ponto que eu vejo fundamental na questão do CEO e dos gestores hoje em dia. Tem que mudar, tem que procurar essa mudança. Quando a gente fala também dessa realidade da nova economia, as características das empresas atuais são também empresas que têm um dinamismo muito maior. Se você olhar hoje, o ciclo de mudança nessas empresas é muito maior do que era algumas décadas atrás, o que criava muitas vezes esse respaldo, né? Eu tinha a bolacha por detrás, então eu acho que essa é uma característica que está mudando. Algo que me chama muita atenção. Se você olhar quais são as principais características para alguém ser bem-sucedido na chamada nova economia, é o que nós estávamos dizendo.
muito foco em serviço, organizações mais flat, colocar o cliente em primeiro lugar. Só que eu acho que algo está faltando em relação a essa nova economia. A nova economia ainda me parece muito mais a velha economia de roupa nova. Por quê? O que tem que ser diferente nessa nova economia, na minha opinião, primeiro, em relação ao gestor, ele tem que ser muito mais autêntico. Eu vejo hoje, muitas vezes, pessoas que tentam ser um monte de coisa que ela na realidade não é, de tanto que ela olha no YouTube. Ela assiste um TED no final de semana, na segunda-feira ela chega diferente no escritório. Entendeu? Então, tem gente que está querendo incorporar um monte de coisa no seu modelo de gestão e essa pessoa, no final, é uma somatória de coisa alguma. Então, eu acho que hoje, essa questão da liderança, da pessoa ser vista como um líder, passa por uma questão de autenticidade, em primeiro lugar. Segundo lugar, quais são os valores desta pessoa? Autêntico em relação aos seus valores. Não autêntico ao qual é o valor do dia hoje. Qual é o valor que eu tenho que defender hoje? Então, a questão da autenticidade, eu acho que é fundamental. Correlacionando isso com a chamada nova economia, essa nova economia só vai ser nova economia se ela verdadeiramente começar a praticar integridade e ética como parte do seu DNA, não como algo importante que toda empresa tem que ter e colocar na sua webpage, entendeu? Tem que participar, e o gestor tem que ser o catalisador disso. A empresa hoje, ela não pode estar só com o foco no lucro, única e exclusivamente no lucro. Ou seja, a promoção do bem comum tem que estar equilibrado com essa geração de lucro. O gestor hoje, ele tem que ser um catalisador desse ponto. As questões sociais, ambientais, hoje estão extremamente interligadas a tudo isso. Então, eu acho que o gestor hoje, para ele ser visto com esse aspecto da liderança que você está colocando, tirando os seus símbolos de poder, entendeu? E ele ser visto como um líder nu e cru, ele tem que ser autêntico com os valores dele, ele tem que realmente ter valores, ele tem que estar preparado para que, em certos momentos, os valores dele sejam antagônicos da empresa que ele está, entendeu? E saber lidar com isso, entendeu? Ele tem que estar olhando um bem comum muito mais forte. Eu acho que o melhor exemplo disso é a experiência que nós passamos agora com a Covid. Para mim, na realidade que eu vejo no Peru, hoje, de um momento anterior à Covid, eu tinha uma visão de determinados CEOs, e hoje, pós-Covid, mudou completamente. Alguns que não chamavam tanta atenção passaram a chamar muito atenção por causa do que foi feito num momento como esse. Entendeu? Então, a empatia, compaixão, são palavras que antes, de uma certa maneira, eram proibidas a um CEO. Exatamente. Okay? Denotaria uma fraqueza, uma fragilidade desse CEO. Hoje é um diferencial. Então, eu acho que essa questão da liderança, de ser visto como um CEO, vai estar muito associada à capacidade dele ser autêntico, dele poder verdadeiramente buscar esse bem comum, entendeu? Ele falar a verdade, mesmo quando ela vai doer para o grupo de liderados, os colaboradores com quem ele trabalha. Sinceridade. Eu acho que esses são os fatores principais. E é o que você falou. No passado, talvez, todo mundo queria ter um cara lá na frente. Era o chamado triângulo. Assim, hoje, o modelo de triângulo realmente é o contrário. Contrário, exatamente. Não adianta. O CEO está atrás, o CEO tem que empurrar, o CEO tem que catalisar todo mundo se mover. E quase que praticamente numa posição de iguais. Então, isso eu acho que é a grande... o CEO que não está preparado
para gerenciar o próprio ego, ele dificilmente vai ser considerado um bom CEO. E um erro típico que eu ainda vejo, Pedro, é a quantidade de pessoas que ainda insistem, e aqui eu vou brigar com você, em fazer pós-graduação atrás de pós-graduação, mestrado atrás de mestrado, achando que o conhecimento é o que vai dar um diferencial na carreira dele. Não adianta. É o conhecimento, não necessariamente escolar, né? Não é aquilo, não é a quantidade de cursos que o cara tem no currículo claro, que vai tornar ele um profissional atraente para o mercado, entendeu? O que ele faz com aquilo é o lado comportamental. Eu muitas vezes falo para pessoas assim, não faça mais uma MBA. Entra, procura um psicólogo, entendeu? Vai cuidar da parte mais interna. Isso vai tornar você um melhor profissional, um melhor gestor. Então, eu ainda acho que dentro dessas questões de símbolos de poder, um dos símbolos de poder errôneo, na minha opinião, é a quantidade de coisas que a pessoa acreditar que a quantidade de coisas que ela tem no currículo dela em termos de curso vai ser um diferencial. Entendeu? Aliás, se me permite só lembrar aqui a nossa experiência com o MDJ, foi uma experiência a quatro mãos, não é? Onde uma business school com a empresa procurámos criar um curso de formação profissional, não é? Que tentava fugir dos clichês normais dos MBAs, até na questão da duração, e focar muito na questão comportamental e nos pilares da gestão. E eu ouvi isso da parte de vários alunos que tinham feito MBAs em escolas de alto gabarito, aqui reconhecidas, dizendo que 5 anos depois, 7 anos depois, tinham aprendido mais nesse curso profissional, vamos chamar assim, do que teriam aprendido nesses outros cursos de natureza escolar. Aliás, eu estou aqui numa iniciativa semelhante com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é um modelo de ensino que nós chamamos DUO, que é exatamente construção a quatro mãos de cursos, parte deles ministrados nas empresas, outra parte ministrados na universidade, mas que a grade curricular é construída em conjunto, e uma das nossas preocupações, que nós também tivemos no MDJ, era usar o learning by doing, não é? Inclusive, o aluno só era aprovado se ele tivesse um TCC cujo resultado económico do TCC medido pela empresa fosse no mínimo 3 vezes o custo do curso, etc., o que era a obrigação da aplicação imediata do conhecimento com um valor agregado reconhecido imediatamente. Hoje, isso também é a preocupação dos presidentes das empresas, não é? Que é serem líderes desenvolvedores. Eles não administram apenas os negócios, eles potencializam a empresa, as vantagens competitivas da empresa, através da melhoria da capacidade dos seus próprios executivos. Será isso? Você estava comentando do MDJ. Para quem não sabe, o MDJ é a sigla de Management Development Journey. Na realidade, o que era a base, né? Nós olhamos para dentro da empresa e falamos quais são os principais gaps, tanto de conhecimento quanto de comportamento. Quais são os pontos críticos que, se a gente colocar, melhorar conhecimento ou melhorar comportamento, vai criar um diferencial competitivo para a empresa. Em cima desses gaps é que chamamos você e sentamos e falamos, nós queremos criar alguma coisa que seja a quatro mãos. Em qual sentido? Toda vez que entrava para se dar uma aula, entrava uma pessoa da BB e entrava uma pessoa da Euro-American Business School. Ou seja, toda aula tinha duas pessoas, uma pessoa da empresa e alguém com um perfil muito mais acadêmico. E eu acho que essa combinação do lado acadêmico com o lado empresa
e você assegurar que tinha duas pessoas sempre ali na frente, que muitas vezes um traduzia o que o outro estava falando, mas dentro da linguagem, do contexto da empresa, e os temas muito focados aos gaps do que a empresa estava necessitando, eu acho que isso foi o grande diferencial. Além do que, no final, as pessoas tinham que colocar isso em prática e, de alguma forma, gerar um estudo, uma análise, algo que pagasse o investimento que a empresa fez. Então, eu acho que essa dinâmica, ela acabou sendo muito positiva. Ela cria um círculo virtuoso em cima. E hoje, quando eu olho para esses gaps que nós identificamos no passado e eu olho para os dias de hoje, já se alteraram, vários deles já se alteraram, né? Eu estava voltando, hoje, para mim, essa questão da autenticidade, da questão da integridade, da questão de promover esse bem comum, esse, para mim, hoje é um gap que eu vejo complicado nos gestores. A preocupação genuína, entendeu? E não porque isso está dentro dos valores da empresa, mas a preocupação genuína com a integridade, com a promoção do bem comum, com a parte social, com a parte ambiental. Isso, ele tem que estar intrínseco tão forte quanto a capacidade de geração de lucro. O que me assusta hoje, principalmente na chamada nova economia, para ela ser nova realmente, ela vai ter que ter gestores e líderes que façam esse diferencial. Eu acho que todo mundo tem visto aí o dilema das redes sociais. Todas as empresas que aparecem ali são empresas da nova economia ou não? E eu posso dizer que hoje, no status que está, a visão, a preocupação e a relevância de lucro é a mesma de geração de um bem comum? Se assim o fosse, os líderes que aparecem nesse filme não iam proibir seus filhos de utilizar as redes sociais, como eles próprios declaram. Então, eu acho que essa nova economia, para ser nova de verdade, e não uma velha economia de roupa nova, esse é o ponto que vai ser o mais importante para os CEOs e gestores daqui para frente. Quantos vão ser autênticos em relação a poder gerar um negócio que, sim, com foco em lucro, com foco em resultado, mas não abrindo mão desses pontos mencionados. Eu acho que esse vai ser a grande... E se eu tentasse voltar atrás para criar um Management Development Journey de novo, com esses pontos, eu vou dizer para você, me parece muito mais complexo do que os que nós tínhamos no passado. Sem dúvida. Não, foi uma experiência realmente memorável, não é? Só para quem está a nos ouvir, nós fizemos 6 turmas, fechamos 6 turmas durante 3 anos consecutivos, com um grau de satisfação dos alunos de 96% ótimo e bom. Realmente revela o reconhecimento que os próprios alunos tinham do benefício dessa experiência na vida deles. Wilson, você está a tocar, enfim, uma série de pontos que nos levavam aqui agora a 40 horas de webinar, que eles são muito, muito importantes. Hoje falar da gestão com propósito, das empresas com propósito, não é? Ainda recentemente os bancos reivindicaram ao governo que tomasse medidas para a preservação da Amazónia, que provavelmente há 5 anos atrás não lhes passava pela cabeça estarem preocupados com a preservação ambiental, não é? Era apenas o lucro financeiro. Hoje não têm esse propósito, não têm empatia dos seus clientes e, simultaneamente, não vão perdê-los. Mas eu queria fazer aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes. Uma é do Bruno Almeida, que pergunta: qual é ou deveria ser, na sua opinião, o maior aprendizado dos CEOs em um ano de pandemia e com as profundas reflexões e transformações como este, e quais seriam as ações e desdobramentos deste aprendizado nas organizações? Primeiro, um abraço ao Bruno. Eu acho que o exército americano, não tenho certeza, você provavelmente talvez conheça, o exército americano criou uma frase que se chama Leave No One Behind.
não deixe ninguém para trás, né? Ou seja, sempre eles tinham que tirar, mesmo que morto, alguém do campo de batalha e trazer para casa. Eu acho que o leave no one behind, eu acho que tem que ser a premissa básica. Aqui no Peru, por exemplo, eu me tornei, nesses 3 anos, um apaixonado pelo Peru. É um país que me recebeu muito bem, é um país que eu tenho o maior carinho e uma grande identificação. Como nós chegamos a conversar um pouco, é de uma história incrível. E aqui no Peru, há, como todos os países da América Latina, uma série de limitações, principalmente no setor público. Além disso, nós vimos aí o tema da Covid ser utilizado de uma forma politizada, que foi muito complicado para todo mundo, tornando tudo muito mais complexo. Aqui no Peru, nós tomamos uma decisão em conjunto, o grupo de gestão, de leave no one behind. Nós praticamente criamos uma estrutura de saúde paralela ao plano de saúde que tinha, contratamos médico, colocamos um veículo preparado, disponível, com um motorista disponível e colocamos como meta a seguinte: nós não vamos deixar nenhum funcionário ou dependente do funcionário chegar ao nível 2B da Covid. E para isso nós descobrimos que o fator principal era a velocidade. Então, qualquer um que começasse com qualquer sintoma, e isso ainda continua em funcionamento, entrava em contato com uma pessoa da área de segurança e saúde da empresa, essa pessoa contactava a médica contactava essa pessoa por telefone, se necessário, já entrava num veículo com o motorista, levava, já começava a fazer o diagnóstico, teste, entrava com medicação, não só para o funcionário, mas como os membros da família. Só que depois nós começamos, num determinado momento, perceber o seguinte: ok, a bebê está cuidando do funcionário e dos dependentes, mas eu tenho minha mãe, eu tenho meu irmão e tenho meu pai, que não são meus dependentes. Ok, temos que fazer alguma coisa também. Então, demos mais um passo no sentido de também, ok, vamos suportar esse grupo, não exatamente da mesma forma, mas fizemos acordos com médicos no mercado, caso ele não tivesse plano de saúde, a gente teria um médico já com valor, com taxas mais baratas, com medicação, e começamos também a fazer esse suporte. Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso criou uma coesão muito mais forte no grupo de gestão e dentro da própria companhia. Então, eu acho que todo esse movimento da Covid, a questão, de novo, voltando, empatia, compaixão, tem que sair do discurso, tem que ir para a prática, ela tem que ser colocada. E só um dado: nesse momento, nós já chegamos a 44 pessoas contaminadas aqui na ABB do Peru. Nós temos hoje dentro da ABB quase 300 pessoas, mas chegou a ter 44. Se a gente pegar os familiares dependentes direto, supera 100, e se colocar os outros parentes, vai chegar próximo dos 150 pessoas que foram tratadas, ok? Não perdemos nenhum chegou à fase 2B. Então, eu acho que, só voltando ao ponto, eu acho que... E já agora é importante dizer que o Peru tem a maior taxa de infecção do mundo, não é? Sim. Então, temos que... Então, eu acho que não é diferente. Eu acho que a forma de compaixão e empatia que foi usado para atacar e combater a Covid, essa mesma compaixão, essa mesma empatia, nós temos que mover para dentro da empresa, entendeu? E saber trabalhar. Isso sem a mínima necessidade de perder foco em resultado, perder preocupação em reduzir custo. Né? Isso uma coisa não é contraditória à outra. Eu acho que pelo contrário, uma coisa reforça a outra, não é? Sim. Geramos, de facto, essa empatia. Eu tenho aqui eu creio que sejam mais comentários do que perguntas, mas que eu gostaria que o Wilson comentasse, da Renata Coelho, que é professora aqui na universidade, onde ela diz que talvez o que esteja em causa não é que a formação académica, digamos assim, seja excludente, mas que a própria formação académica
devia focar mais nos aspectos comportamentais, nas bases de conviver, na formação do ser e não só do saber fazer, não é? E depois ela diz também que, nesse sentido da economia, ela diz que não houve um movimento conjunto das empresas, das organizações, que se mobilizassem realmente por questões, por exemplo, de natureza ambiental, agora do Pantanal, da Amazónia, etc., onde de facto está a existir uma perda muito rápida de fauna, flora, etc. Você sente, partilha da opinião da Renata, que em vez de excluirmos a formação académica, temos que ter uma formação académica muito mais inclusiva e muito mais comportamental? Bem, primeiro, professora Renata, eu não poderia concordar mais. O ponto que eu coloco não é que tem que se excluir a formação acadêmica, não é isso. Mas, principalmente, não é somente isso. É aquela pessoa que entra, tem uma formação acadêmica, depois é um curso, outro curso, outro curso, outra formação, outra formação, outra formação, achando que isso, somente agregar conhecimento, resolve todos os problemas. É justamente esse balanço muito forte da questão conhecimento e da questão comportamento, o que eu faço com esse conhecimento. Então, justamente nesse ponto que eu sinto, muitas vezes, uma deficiência. E talvez, aí correto com o que ela está colocando, eu acho que a própria formação acadêmica pode também ter um viés muito mais de também focar em aspectos comportamentais. Trabalhar e também desenvolver esse lado, mesmo numa fase de formação. Não há dúvida, eu acho que é difícil dizer qual a porcentagem de cada um em cima de uma performance, de um resultado lá na frente. Qualquer discussão entre 50 e 50, 60 e 40, mas é fundamental. E muitas vezes eu acho que nós criamos, historicamente, um foco muito forte só no conhecimento. E o lado comportamental, meio que isso é responsabilidade dos pais. Então, eu acho que não é bem, acho que principalmente quando a gente entra nessa área, há um espaço aqui que o lado acadêmico, sem dúvida nenhuma, pode ocupar. Tem aqui uma outra pergunta do Newton Nakal, que diz o seguinte: Wilson, quando você fala de carisma, acima de tudo precisa de ser uma coisa natural, não pode parecer ser uma coisa forçada, como um CEO que vive num pedestal. Conseguirá descer para o nível dos colaboradores? Qual é o seu segredo? Bem, primeiro eu deixo que os outros façam essa avaliação. Okay. Eu acho que não é uma questão de segredo, eu acho uma questão de novo, ser autêntico com os seus valores, né? Eu acho que existem pessoas que têm mais ou menos facilidade para interagir com pessoas, mas eu acho que o grande segredo é você tentar sair apenas do contato com aqueles que reportam diretamente para você e passar a ouvir e escutar todo mundo. Então, desde hábitos simples, o almoçar, aonde você senta, entendeu? Com quem você conversa. Acho que o gestor, o CEO, o bom profissional é aquele cara que ele procura escutar muito mais as pessoas em vários níveis. As informações, quanto mais elas sobem, mais filtradas elas são. Você nunca vai escutar e nunca vai entender a verdade ouvindo somente as pessoas que te reportam. Então, eu acho que o grande segredo é você navegar e transitar em todos os níveis, escutar todos os níveis e autenticamente tentar ajudar. Agora, ajudar as pessoas a crescerem não significa dar a elas o que elas querem, mas dar a elas o que elas precisam. E a melhor forma é a transparência e a percepção real do que você está tendo.
Então, eu vejo muitas vezes, toda empresa tem o seu processo de feedback anual, uma vez por ano, o gestor senta com o funcionário. Como eu falei, eu liderei a área de recursos humanos. Eu fazia uma análise em detalhe de todos os feedbacks dados por todos os gestores. Eu posso te assegurar, 1/3 não fala a verdade para o funcionário. Ou porque ele tem medo, em geral, ele tem medo da reação do funcionário. Então, para não deixar o funcionário nervoso comigo, ou ele não gostar de mim a partir disso, eu vou dar um feedback bom, sendo que eu não acredito que ele é bom. Eu acredito que ele tenha deficiências fortes aqui, aqui, aqui. E não se fala isso. Então, eu acho que isso acaba gerando um problema que vai perdendo a autenticidade, vai perdendo a relação de confiança. Entendeu? Então, agora eu vou falar a verdade. Você é dos profissionais que eu mais admiro nos meus 40 anos de carreira profissional, nos 26 países que eu trabalhei, exatamente porque eu lhe reconheço essas características desde a nossa primeira reunião, que você me chamou, e 2 anos antes de começarmos a trabalhar juntos, que disse: eu só quero ouvir a sua opinião, mas não vou contratá-lo agora. Portanto, se quiser conversar comigo, gratuito, eu gostava muito de ouvir a sua opinião, mas não penso que vai faturar comigo tão cedo, porque não vai. E essa franqueza, digamos assim, essa abertura, essa transparência é que fez depois que a nossa relação profissional resultasse num bom trabalho que foi reconhecido por todos como de facto, um trabalho interessante. Mas eu tenho muita curiosidade em saber uma coisa. Como é que você vai escolher os seus sucessores? Vão ser seus clones? Vão ser seus antagonistas? Como é que você escolhe os seus sucessores? Eu espero que não sejam clones, ok? Mas que sejam eles. Então, um dos motivos que eu vim para o Peru foi justamente que o Peru sempre me chamou a atenção por uma série de coisas positivas, mas sempre houve muitos problemas na questão da gestão aqui no Peru. Então, a gestão no Peru, para mim, sempre eu via como um desafio. Meu sonho aqui no Peru, sim, é conseguir colocar aqui, deixar peruanos comandando as principais áreas aqui no Peru. Então, e na realidade, de novo, não quero ser uma pessoa que vai estar ensinando ninguém, mas justamente tentando dar transparência à percepção que eu tenho, que pode ser correta ou errada, mas principalmente com isso provocar o debate, provocar a discussão sobre os temas que são mais relevantes para aquela pessoa, tornar para ela transparente como ela é vista por mim e como ela é vista pelo restante da organização, e em função dela ter uma informação clara de como ela é vista, ela possa também trabalhar em cima disso. De novo, eu não tenho, a minha tendência não é de uma pessoa que tem algum apreço pelo socialismo ou comunismo, ok? Eu não quero deixar todo mundo igual, mas eu acho que é fundamental você dar condições iguais para as pessoas diferentes. Então, o meu papel é dar condições iguais para que cada um possa crescer e se tornar um gestor, um CEO. Entendeu? Eu não quero torná-los igual a mim, eu não quero torná-los igual a um modelo, mas eu quero dar a eles condições iguais para que cada um se desenvolva dentro do seu modelo de gestão. Agora, o ponto fundamental que eu vejo por trás disso é o conjunto de valores, entendeu? Que saibam defender, independente de estilo, de forma de pensamento, que determinados valores, esses sim são inegociáveis, entendeu? Essa base de valores eu acho que é o fundamental para assegurar que a pessoa mais à frente vai ser um bom gestor. Então, essa a minha preocupação principal. Excelente.
chegámos ao fim do nosso bate-papo, tínhamos aqui com certeza assunto para falarmos durante muito mais tempo. Eu fico muito feliz em revê-lo depois de algum tempo sem conversarmos e de ver que, de facto, os valores, os princípios, aquilo que você acredita está cada vez mais presente e cada vez mais forte. E, repito, foi isso que desde cedo me levou a admirá-lo como profissional e eu diria como paradigma do CEO da nova economia, razão pela qual o convidei para falar sobre este tema, porque eu vejo quer a sua carreira em termos de percurso para chegar à posição de CEO, quer a visão, digamos, holística que tem da função e, sobretudo, dessa ligação mais social, digamos assim, mais próxima dos paradigmas da sociedade 5.0, da inclusão, da sustentabilidade, da qualidade de vida, etc., que hoje me parecem absolutamente indissociáveis da indústria 4.0, portanto, um complemento necessário à indústria 4.0, e sendo você dirigente de uma empresa típica da indústria 4.0, esses valores da sociedade 5.0 realmente vêm tornar a função superlativa. E queria também agradecer a sua participação em nome do professor Anauer Silva, que não conseguiu entrar no nosso webinar por razões técnicas, mas que ele agradece também bastante a sua presença. Hoje aqui também é uma honra para a Universidade Presbiteriana Mackenzie ter a sua colaboração, a sua presença. E queria falar, enfim, dos cursos que nós estamos desenvolvendo, sobre como criar organizações ágeis, que nos permitem refletir muitos dos temas que hoje falamos aqui com foco no CEO, mas que naturalmente têm por trás um conceito de organização de empresa para a nova economia. Wilson, só espero não ter que esperar mais 3 anos para reencontrá-lo. Fico no aguardo aqui, tão logo abram a fronteira para esperar você aqui com o ceviche e com o pisco. Okay? Com o pisco. Vamos aí na Rosa Náutica fazer um jantar a ver o pôr do sol no mar, que, como disse, é um privilégio que os brasileiros não têm, que é ver o pôr do sol no mar. Não é? Justamente. Muito obrigado, Wilson. Eu que agradeço a você, Pedro, agradeço a todo o Mackenzie. Fantástica iniciativa de vocês, ok? Desejo muita sorte. Obrigado. Até breve.